O jejum pode mudar a nossa vida por completo. Na palavra de Deus nós observamos vários trechos em que demonstram pessoas que usaram o jejum e obtiveram grandes benefícios. Vamos falar de Esther. Esther estava numa situação muito complicada, muito difícil. O seu povo havia sido ameaçado. Ele seria exterminado devido a um líder do governo chamado Amã. E diante daquela situação tão urgente, a única coisa que ela entendeu que deveria fazer era fazer um jejum de 3 dias. Esse jejum era um jejum total, absoluto, né? Ela não comeria nem beberia água ao longo desses 3 dias. Por quê? Primeiro porque existia uma causa urgente, já havia sido feito um decreto de eliminação do povo judeu. E aquilo havia uma data marcada, então ela tinha que agir logo. E outra coisa é que ela precisaria interceder junto ao rei para que aquela situação mudasse. Porém, ela não poderia se aproximar do rei sem que fosse chamada, sob pena de ser morta, porque ninguém poderia entrar ao palácio do rei sem ser chamado. Ela teria que fazer isso, porque ela tinha pressa, ela não poderia esperar que o decreto fosse colocado em prática e seu povo todo fosse eliminado, inclusive ela, já que ela era judia. Então ela decidiu fazer esse jejum, também disse a Mordecai que conclamasse todos os judeus que fizessem o mesmo. E assim eles jejuaram e ela deu tudo de si para que aquilo pudesse acontecer, ou seja, para que o favor do rei pudesse vir sobre ela. Ela se vestiu muito bem, mas estava ali desfalecida pelos 3 dias, sem comer e sem beber. Na minha experiência de jejum, eu observo que o jejum ele é difícil, nós sofremos bastante ao fazermos jejum, especialmente um jejum quando não tomamos água. Algumas pessoas dizem que depois de 3 dias elas ficam sem fome e ficam com muita energia, outras dizem com 4 ou 5 dias. Eu nunca experimentei isso. Depois de 3 dias, depois de 5 dias, continuo com fome do mesmo jeito, na verdade até pior, né? O corpo vai ficando cada vez mais desfalecido. Mas isso que é o jejum, é uma forma de intencionalmente humilhar o próprio espírito, colocar-se numa situação de, entre aspas, enfermidade e trazer a oportunidade de realmente estar em humildade diante do Senhor e obter favor dele, porque aqueles que a si mesmos se humilham, Deus os exaltará. E foi isso que Esther fez. A primeira coisa que ela fez foi humilhar-se diante de Deus em jejum, e não tenha dúvida que ela orou muito para que Deus a ajudasse naquele momento. E em segundo lugar, ela teve a coragem de arriscar sua própria vida, porque ela realmente adentrou no pátio do palácio, lugar onde seria decretado que ela seria morta, a não ser que ela recebesse favor do rei. E ela realmente adentrou. Uma vez que ela entrou, era tudo ou nada. Ela mesma disse: se eu perecer, pereço, mas eu vou fazer de tudo, não é? E ela fez, entrou ali naquele pátio do palácio e recebeu o favor do rei. Não tenha dúvida que o coração do rei foi movido em favor dela, porque o coração do rei eterno foi movido primeiro pelo jejum que ela fez. E o que acontece é que na sua vida você pode usar o jejum para, de forma intencional, humilhar a si mesmo e buscar o favor do rei. Porque a palavra de Deus diz que Deus abate, diminui, reduz em poder ao soberbo, ou seja, ao orgulhoso, mas ele eleva ao humilde. Como fazer em uma situação de urgência para você se tornar, digamos, humilde rapidamente e receber o favor de Deus? Através do jejum. Digo isso porque nós somos muito orgulhosos. Qualquer pessoa tem ligada à sua carne, à sua natureza humana, a arrogância, o orgulho. E muitas vezes isso impede de recebermos favor de Deus. Muitas vezes estamos orando há um longo tempo e estamos agindo em arrogância. Lá em Isaías, o Senhor diz por meio do profeta que o verdadeiro jejum que ele deseja é um jejum em que as pessoas, é claro, estejam primeiramente fazendo realmente o jejum, mas estejam agindo em santidade, estejam agindo em humildade, não brigando uns com os outros, não prendendo e tornando escravos as pessoas do seu povo, não agindo, em resumo, com arrogância. Então o verdadeiro jejum é aquele que traz humilhação de si mesmo. O profeta Isaías ainda cita de que o povo que faz um jejum incorreto é aquele que diz: afaste-se de mim, porque eu sou mais santo do que você. Veja,
Esse jejum foi usado para aumentar o próprio orgulho. Os fariseus também jejuavam, mas eram bastante orgulhosos e não se humilhavam diante das verdades que eram pregadas pelo Senhor Jesus. Então, se você quer humilhar o seu espírito, jejue, deixe de comer por um período, e é claro, observando a sua saúde e aquilo que for recomendado pelos médicos, e esteja em oração e concentração diante de Deus, que Deus, o Rei Eterno, vai agir em seu favor. Subscreva-se no nosso canal, curta e que Deus abençoe.